Acompanhar, vamos ver aí se será ou não liberado o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar agora sobre os líderes mundiais que estarão reunidos nesta semana no Brasil. O Rio de Janeiro vai sediar a cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias globais. Já confirmaram presença nomes como o do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente francês, Emmanuel Macron, o chinês, Xi Jinping. Entre os líderes destas nações há uma ausência garantida, a do russo, Vladimir Putin, por causa da guerra na Ucrânia. Ele evita sair do próprio país. E tem uma outra questão também, né, professor Furriela? Explica pra gente. Tem aquela questão toda do Tribunal Penal Internacional, o mandado de prisão contra ele, o fato do Brasil ser signatário do tratado que reconhece a autoridade do tribunal. Em tese, ele deveria ser preso se pisasse no Brasil. É mais ou menos por aí? É isso. Se a gente for seguir, tem que seguir, né, o que a gente firmou, né, que é o tratado, né, o Estatuto de Roma o tratado do Tribunal Penal Internacional, do TPI. O que acontece? Como houve uma determinação, uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional a ser cumprida, você tem algumas possibilidades de como pode ser cumprido. O primeiro seria a própria Rússia entregar. Isso não vai acontecer, não só porque a Rússia não faz parte do tratado, como também, obviamente, né, com o Putin governando o país, isso não ia acontecer. Mas caso ele visite um Estado que seja parte, e o Brasil é efetivamente parte, assinou e ratificou, por exemplo, os Estados Unidos assinaram e não ratificaram, né? No nosso caso, a gente ratificou. A gente emendou, inclusive, a Constituição para integralizar o TPI. Então, a gente é obrigado, por conta de se qualquer pessoa que tem uma ordem de prisão passar pelo território brasileiro, a gente vai ter que entregar. Esse teria que ser o caso. Então, esse desconforto ele não quer passar, e o governo brasileiro também ficaria numa saia justa, porque teria que cumprir a ordem e criaria um desgaste, por aí vai. Então ele acabou decidindo não vir. E também, só para contextualizar um pouco, não é caso único, só para a gente também ficar confortável. Vários líderes mundiais ou autoridades com esse tipo de ordem, e existem diversos, não viajam para estados signatários que sabem que esses estados são obrigados a cumprir. Não é coisa só do Brasil. Tem essa também, né? Agora, e quem vem? Desses que virão, pessoas importantes, relevantes. Explica pra gente, professor Danilo, a relevância, qual é a importância dessas reuniões do G20? Nós temos que lembrar que o G20, o Grupo dos 20, foi uma tentativa de buscar uma pluralidade, uma abertura de voz, ainda no final do século XX, superando o grupo do G7. Porque até então, o grupo do G7, das 7 grandes potências, não é, econômicas, é que, em princípio, ditavam diretrizes vinculadas a políticas econômicas, a questões sociais, a questões ambientais, dentro do palco internacional. Com o advento do G20, tenta-se trazer países em desenvolvimento para pluralizar, diversificar essas pautas, não é? Então, diante dessa realidade, essas lideranças, quando vêm a esse encontro, mostram a pertinência. Nós vamos ter aqui, simplesmente, as 2 maiores lideranças dentro do palco internacional, que é o Xi Jinping da China e o presidente Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Sim. As 2 grandes potências. O que nós vamos ver na prática é a despedida, Diogo, de uma liderança crepuscular, que é o Joe Biden, que teve uma história política, né, professor Manuel, importante, na condição de senador. Ele teve uma importância muito grande nas questões, aqui sim, pertinentes, identitárias, na questão de inserção, inclusão racial, nas questões das pautas, das reivindicações da comunidade afro-americana na região, no país, né, nos Estados Unidos. Como também, professora Priscila, nós vamos ver o quê? Vamos ver a importância do Joe Biden como vice-presidente, como um grande articulador nos governos Barack Obama. Teve uma importância significativa, mas, como eu digo, a idade é inexorável.
o tempo é uma questão inexorável. Não é? Nós observamos, né, uma tentativa de reeleição do John Biden, né, observamos, isso ficou evidente, que ele não tinha condições de prosseguir nessa missão. Há quem diga, não é, Kobayashi, que isso foi um dos fatores, não corroboro muito, mas um dos fatores vamos dizer aí, do enfraquecimento ou do não impulso da candidatura da Kamala para uma eleição. E esse encontro, a sua presença nesse encontro será apenas o quê? Uma despedida. Porque as pautas provavelmente o quê? Serão diferentes com o governo Trump, não é? É um esvaziamento, né? Esse final de mandato do Joe Biden esvazia muito a agenda, porque mesmo que tenha outras potências presentes, vai estar lá a França, né, a China, o fato é que fica todo mundo ao redor do que vai acontecer com os Estados Unidos. Se tivesse sido Kamala a vencedora, como haveria uma certa continuidade, não total, mas uma certa continuidade da gestão Joe Biden, dava para definir mais coisas. Sim. Então, como é que vão chegar agora e tomar grandes decisões internacionais? Ele está de saída, né? Está de saída com uma mudança tão grande. O futuro governo vai ser muito diferente do atual. Sim. Nos Estados Unidos. E aí, é até uma questão aí também, Diogo da Luz. Quando se reúnem pessoas importantes pelo mundo, líderes de países relevantes, eles vão falar de combate à pobreza, de mudanças climáticas, é o assunto padrão em qualquer encontro entre pessoas importantes, né? E um prato cheio, inclusive, pro presidente francês, Emmanuel Macron, não é? Que é o cara da lacrada. Vai estar no Rio de Janeiro, enfim, com o presidente Lula, né? Depois de tantos anos aí de um conflito harmonioso com o presidente Bolsonaro. Tem essa também que vai ser uma pauta muito presente, né? Pois é, eles vão discutir tudo aquilo que eles não querem resolver, né? Porque falam muito que se tirassem dinheiro dos bilionários do mundo, 2% do dinheiro deles seria suficiente para acabar com a pobreza. Esquecem que todos os anos os governos do mundo arrecadam mais que o dobro de todo o patrimônio de todos os bilionários do mundo. Então, se eles quisessem, bastava eles destinarem 0,5% a 1% daquilo que arrecadam todos os anos para acabar com a pobreza. Agora, o que me chama a atenção sobre o ocaso do presidente Biden é que, por convite do Lula, ele decidiu parar em Manaus para conhecer a Amazônia. Vai fazer isso no fim de semana, antes de vir para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Mas o Lula não vai recebê-lo lá. Me parece até um grande descaso para o presidente dos Estados Unidos, porque é o presidente atual e será assim até o dia 20 de janeiro. Ele vai passar a noite lá, o Lula não vai acompanhá-lo e vai ficar uma visita absolutamente esvaziada. E Kobayashi, todos aqueles que estão nos assistindo, quem quiser participar é aberto sim ao público, basta entrar no site oficial do G20, se cadastrar ou com CPF ou com passaporte. Claramente haverá um reforço da segurança pública no local, no entorno, e acontecerá ali no Boulevard Olímpico, próximo ao Museu do Amanhã. Então as pessoas que têm interesse nessas discussões político-internacionais, elas podem participar, ir para o Rio de Janeiro, aproveitar a praia, aproveitar as reuniões do G20. E aí, como que tá a sua agenda, Priscila Silveira? Não, eu perguntei aqui. Não, desculpa, gente. É importante, né? Não tô trazendo aqui uma desimportância, mas eu virei pro Diogo e falei, mas alguém vai? Assim, eu não sei. É curioso pra mim, né? Na minha opinião, eu achava que era só para as pessoas que eram convidadas, que tinham a ver com a pauta, né? Ligada à questão. Haverá, inclusive, credenciamento e só poderá ter acesso ao Boulevard Olímpico com um credenciamento prévio. Ou seja, toda essa parte aí turística, que inclui o Museu do Amanhã, o Cobra, né? O painel Cobra, somente com acesso do... Mas já teve reunião que foi importante. Você teve ONGs, terceiro setor, inclusive com um G20 paralelo, fazendo discussões para pressionar os governos, etc. É que essa daí ela tá esvaziada. É uma reunião esvaziada. Como se fosse um congresso. É uma reunião um pouquinho esvaziada. É importante, tá? Não deixa de ser. Olha os líderes que vêm. Mas só para contar que as grandes definições vão ficar para outra. Na minha opinião, eu achava que era realmente fechado ao grupo e às pessoas que são correlatas.
E aí a Raquel agora trouxe a informação que é aberta ao público. Eu acho que isso é importante porque se a gente quer criticar, a gente também tem que saber o que está sendo discutido, né, Koba? Mas a minha agenda para... Você está ocupada, né? Eu tô muito Doutora ocupada. Priscila, aqueles que assistem a Jovem Pan irão assistir, irão no G20 para o Rio de Janeiro. Nos representarão. Com certeza. Certamente. E Raquel, assunto para você. Para receber tantos líderes mundiais, o Rio de Janeiro decretou feriado de 2 dias. Vai criar novas bases de policiamento e ainda deve ter uma operação GLO. A garantia da lei da ordem autoriza o uso de militares das Forças Armadas para reforçar as ações de segurança na Cidade Maravilhosa entre os dias 14 e 21 deste mês. Toda a preocupação também em relação à segurança, né? Tanta gente importante no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, esse palco de insegurança terrível, a essa GLO decretada aí justamente para as Forças Armadas ajudarem na segurança. Necessário, em virtude também das crises que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro, o próprio pedido de ajuda do governador do Rio de Janeiro que suscitou a essa PEC da segurança, que na realidade é uma PEC da insegurança, porque causa uma instabilidade e insegurança jurídica absurda para aqueles que integram a segurança pública, as prerrogativas e atribuições legais, mas enfim, é necessário, claro. A gente sabe que, apesar de ser a cidade maravilhosa, na minha opinião, a cidade mais bonita do mundo, no que tange aos pontos turísticos naturais, é necessário um policiamento reforçado, não só do Estado, como no âmbito da União. Vamos acompanhar aí como vai ser a segurança durante este evento no Rio de Janeiro. Se for muito seguro esse período no Rio de Janeiro, durante a estadia dos líderes mundiais, podia ficar essa GLO, mas um pouquinho aí, um tanto de tempo, né? Claro que com prazo determinado, como diz a nossa Constituição.